Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias. Vamos começar com nossa aula virtual. Hoje vou falar sobre operações com polinômios. O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar situações problema que entenda adição e subtração de polinômios e monômios. Vamos lá? Bom, pessoal, como vai funcionar nossa aula virtual? Vamos assistir o vídeo, entender o conteúdo, depois responder a apostila. Após responder a apostila, se aparecer alguma dúvida, procure o professor de plantão. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar a entender melhor polinômio e monômio. Eu trouxe a situação para vocês entenderem melhor. Veja só. Nessa pandemia, muitas pessoas tiveram que inovar. E Carlos e Sávio tiveram a ideia de fazer salada de fruta para vender e lucrar com esse serviço. Veja só a situação. Carlos foi no hortifruti e comprou uma melancia, 4 abacaxis, 2 laranjas e 3 kiwis. Já o Sávio foi em outro hortifruti, comprou 2 melancias, 1 abacaxis, 4 goiabas e 4 laranjas. Vamos fazer uma ilustração sobre essa situação. Ilustrando melhor a nossa situação, verificamos que Carlos foi para o hortifruti e comprou uma melancia, como está desenhado aqui, 4 abacaxis, como está desenhado aqui, 2 laranjas e 3 kiwis. O que eu quero que vocês entendam? Tem como trazer essa situação para uma expressão algébrica. Vamos chamar melancia de M. Vamos chamar abacaxi de A. Vamos chamar laranja de L e kiwi de K. Se pegarmos e somar uma melancia, como você está vendo aqui, somar com 4 abacaxi, somado com 2 laranjas e somado com 3 kiwi. Formamos aqui, pessoal, uma expressão algébrica. Essa expressão algébrica é formada por somas de monômio. Professor, o que é monômio? Monômio, pessoal, é um conjunto de letras e números. Podemos observar aqui, um M. Isso daqui é um monômio. 4A é o quê? É um monômio. Chamamos cada monômio desse de termo. Aqui é um termo. Aqui é outro termo. Aqui outro e aqui outro. Cada um deles podemos chamar de um termo. O que é isso aqui? É um polinômio, pessoal. Veja só, um polinômio. Observe que essa situação, esse polinômio, a gente fez a narrativa de Carlos. Agora vamos fazer a narrativa de Sávio. Observe, Sávio foi em outro, comprou 2 melancias, 2M, 1 abacaxi, 1A. Vou chamar goiaba de G e laranja já estou chamando de L. Então fica 4G e 4L. Observamos então que eles vão juntar e vão fazer um monte de salada de fruta para vender. Como é que fica? Quantas melancias acaba eles tendo? Se observarmos, se juntar a melancia de Carlos com a melancia de Sávio, vai ficar quantas? 3 melancias. 4 abacaxi com um abacaxi, 5 abacaxi. O que eu quero que vocês entendam? Nós vamos fazer uma soma de 2 polinômios. Veja só aqui, ó. Uma melancia, 1M, mais 4A, 2L, 3K, mais 2M, mais 1A, mais 4G, mais 4L. Como é, professor, que eu vou fazer essa soma? Você vai observar
aqueles que têm a letra igual. Veja só, aqui tem um M e aqui tem dois M's. Então, você pode juntar esses dois. Juntando assim, então, pessoal, veja só a ilustração. Vou ficar com 3 melancias, como está representado aqui, ó. Quantos abacaxi? 5 abacaxi. 5 abacaxi. 6 laranjas. 3 kiwi. E 4 goiaba. Vamos agora, pessoal, trabalhar em prática não a ilustração, mas sim as letras. A gente vai tentar fazer a soma sem ter a ilustração. Por quê? Porque a gente precisa entender nosso objetivo de estudo, que é o polinômio. O que a gente vai fazer? Vamos somar o polinômio de Carlos, que representa Carlos. E esse outro aqui representa quem? Representa Sávio. Como é que eu faço essa soma? Eu vou somar, pessoal, aqueles polinômios que têm a mesma letra ou parte literal. Chamamos, então, essas letras de parte literal e o número de coeficiente. Veja só, vamos juntar um M, vai juntar com 2M. Vamos juntar o 4A, juntar com 1A, que é esse aqui. Vamos juntar o 2L com o 4L. 2M já foi. Agora vem o 3K, não tem outra letra 3K. E 4G, não vai ter outra letra 4G. Juntando esses dois, você vai repetir a parte. Olha só como você vai fazer a soma. Você vai repetir a parte literal, que é o M, e vai somar os dois coeficientes, que vai dar o número 3. Vai ficar 3M. A mesma coisa aqui. Você vai somar o 4 com 1, que vai ficar 5A. A mesma situação você encontra aqui. 2 e 4. Somando vai dar 6L. O 3K, como não soma com nenhum, continua 3K. E o 4G continua 4G. Ou seja, acabamos de fazer uma soma de polinômios. Pegamos um polinômio e somamos com outro. Um pouco complicado, não é isso? Então vamos praticar com outra situação agora, sem ilustração e apenas números e letras. Vamos lá? Veja só, outro exemplo aqui para a gente praticar. Vocês vão observar aqueles que têm a parte literal igual. Quais são eles? Veja só aqui, ó. Esse daqui é X. Observe que esse daqui também é X. Então, você vai juntar esses dois para fazer a conta. Você junta 2x somado com 3x. Depois, você vai juntar a outra parte literal aqui, ó. Esse daqui com esse, que são iguais. Mais 4z somado com 8z. 3 agora vai ser somado com esse outro aqui, fica mais 3y somado com 4y. Professor, não sei fazer essa soma não. O que que você vai fazer? Você vai pegar e vai somar 2x. Você vai somar o coeficiente, que é o 2, somado com o coeficiente desse. Outro aqui, que vai dar 5. Repito a parte literal, a letra. Então, você faz isso em todos, porque é apenas soma. 4 mais 8 vai dar 12. O quê? Z. Por quê? Porque na soma
de dois monômios, você vai fazer a soma do coeficiente, que é o número, e vai repetir a letra. Deu 12Z. Agora esse daqui, 3 mais 4 dá 7. Y e Y. Então, vou repetir o nosso Y. Então, aqui já foi feito. A questão em si é que eu quero que vocês entendam apenas isso. Identificar aqueles que têm a parte literal igual. Professor, o que é parte literal? É aquela letra do polinômio. Ou seja, aqui temos 3 letras. O X, o Z, o Y, o X, o Z e o Y. Ou seja, só tem 3 letras. Posso dar um exemplo seguinte. Quando você tem uma situação como essa daqui, veja só. Em outro hortifruti, estava ocorrendo uma promoção e tinha uma bandeja fatiada com kiwi e melancia. José comprou uma bandeja dessa, 2 melancias e 2 kiwi e deu para Carlos e José usar para a salada de fruta. Veja só, vamos chamar essa bandeja de MK. Por quê? Porque é melancia e kiwi. Só que tem um porém. Uma bandeja dessa é diferente de você ter o kiwi pronto, inteiro. É diferente de você ter a melancia. Então, quando você for fazer seu cálculo no polinômio, você nunca vai conseguir juntar. Não é para juntar as letras que estão juntas. Tá vendo que 1, M, K estão juntas? Essa parte literal é diferente do que essa. Observe que dá para perceber que é diferente. Assim como o 2M é diferente. Você não pode juntar essas 3 letras. Então, se ele disser que somou essas frutas com o que ele já tinha, podemos fazer da seguinte maneira. Veja só. O resultado de todos eles é isso aqui, ó. Eles ainda têm essas frutas. 3M mais 5A, 6L mais 3K mais 4G. O que, professor? O que significa isso? Aqui ainda faltou um abacaxi. Vamos lá. O que significa isso? É a quantidade de frutas que Carlos e Sávio têm juntas. Chegou José e deu mais isso aqui. Como é que ele vai ficar? O que vai acontecer? Você vai pegar e somar os dois. Observe o que acontece. Você vai somar a parte literal que é igual. Por exemplo, 3M aqui é igual a qual? Ao 2M aqui. Você vai somar 3 mais 2, 5. Então fica 5M. E repete a parte literal. Isso ocorre quando acontece o quê? Soma, pessoal. Isso aqui é soma. Então você vai fazer dessa forma. Somar o coeficiente 3 mais 2, 5. E repetir a parte literal, que é o M. Esse daqui, 5A. Continua 5A, porque ele não tem aqui nenhum 5A. Você tem que repetir o 5A. 6L continua o mesmo. Por quê? Porque nessa outra aqui não tem nenhum coeficiente, não tem nenhuma parte literal com L. Então vai continuar o mesmo. 5K. Opa! Observe que nesse daqui tem o 2K e nesse daqui tem o 3K. Então se você pegar 3K e somar com 2K, vai dar quanto? 5K. Eu somo os números, que é chamado de coeficiente, e depois repete a parte literal, que é a letra. 4G continua porque nessa daqui não tem nenhuma com a mesma letra. E um MK continua. Por quê? Porque nessa daqui, nessa primeira aqui, não tem nenhuma que tem MK. Essa situação aqui, pessoal, pode acontecer também quando tiver assim, ó, x ao quadrado. Não é a mesma coisa de que x. Não é, pessoal. Não é a mesma coisa. Do mesmo jeito, por exemplo, se tiver 2x
x ao quadrado somado com x, eu não posso somar, porque quando muda de expoente, aqui é 2 e o expoente aqui é como se fosse 1. Então, não tem como juntar esses dois. Só tem como juntar se o expoente for o mesmo. Por exemplo, x mais 2x. Eu poderia dizer aqui que era 3x. Também não posso juntar quando é 3x, y mais 1x. Posso juntar? Não. Por quê? Porque a parte literal é tudo isso aqui. E isso daqui é diferente disso. Então, não posso somar. Prestar muito bem atenção nisso para fazer a atividade nossa. Bom, pessoal, na subtração, acontece a mesma regra da adição. O que acontece? Vou fazer uma subtração de dois polinômios para a gente trabalhar. Veja só. Vou pegar aquele exemplo que a gente tem e o resultado da soma foi essa daqui. Agora, é como se eu tivesse tirado 2 melancias, 2 abacaxi e 2 goiabas. Vamos fazer essa subtração e ver o resultado do polinômio. Veja só. Inicialmente, a gente tem que prestar muito bem atenção nessa questão de subtração e o polinômio dentro do parênteses. Significa dizer que esse menos ele está subtraindo, está servindo tanto para esse número, como para esse e como para esse. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer o jogo do sinal. Para tirar do parênteses, o que vai fazer? Menos com mais, vai dar um resultado negativo. Então, aqui, ó, saiu menos 2m. Do mesmo jeito que menos com mais, vai sair um resultado negativo. Por isso, saiu menos 2a. Ao mesmo tempo que você fez isso, você vai fazer com esse terceiro aqui. Menos com mais, vai dar menos 2g. Se não tiver dentro do parêntese, fica mais fácil. Por exemplo, aqui. Agora aqui não tem mais nenhum número dentro do parênteses. Vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui para vocês perceberem isso que eu quero dizer. Não existe nenhum número que está dentro do parênteses aqui, ó. Então, vamos identificar aqueles números, aqueles monômios que estão iguais. Que monômios são esses? Vamos procurar? Vamos. Veja só. Vou procurar os monômios que são iguais. Veja só. 5m, esse daqui, vai ser igual a esse aqui, ó, porque a parte literal é igual. Então, eu posso subtrair 5m menos 2m. Como é que eu vou fazer isso, professor? Sempre conservando, como é subtração, na soma e subtração, você vai conservar a parte literal e vai fazer a subtração dos coeficientes. Então, fica 5 menos 2, que vai dar 3. Do mesmo jeito que você fez isso nessa parte, você vai identificar outro. Aqui, ó, esse termo tem a mesma parte literal que esse, ó. Veja que aqui tem A e aqui tem A. Então, podemos dizer que se eu pegar 5 e tirar 2, vai ficar o 3. Como é uma subtração, conserva a mesma parte literal. Então, fica 3A. Do mesmo jeito que ocorre nessa situação aqui, ó, 4g menos 2g. Vou subtrair 4 menos 2, vai ficar 2g. Organizando toda a minha subtração, veja só. Esse 5 não vai existir mais. Por quê, professor? Porque ele fez a subtração com esse 2 aqui, ó, tá vendo? Esse 5a não vai existir mais. Por quê? Porque você fez a subtração com esse 2 aqui. O 6L continua? Continua. Então, vou repetir esse 6, porque não tem como você subtrair com nenhum número. O 5K continua? Continua. O 4G continua?
Veja só, aqui eu subtraí o 4G por 2G. Então, aqui ficou o quê? Resultou em 2G. E o MK continua ficando aqui. Por quê? Porque não tem como tirar. Poderia ser que você confundisse 2M menos 1MK. Mas essa parte aqui não é igual a essa. Então, não posso fazer essa subtração. Apenas posso fazer com o M. Então, aí encerramos nossa aula. Agora, pessoal, é com vocês. Vão fazer a atividade da aula 1 e qualquer dúvida procure ao seu professor de plantão. Obrigado a todos e tenham uma ótima atividade.